Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao painel da Comunidade Inovativa. Eu sou o Felipe Walfli, líder de comunidade no Inovativa, e hoje vou mediar esse bate-papo bem legal sobre hack de vendas no digital, com um time bem bacana. Rimaldo de Sá, da Beta Rede, Carolina Guimarães, do OmniChat, e Raoni Herrero, do Hotel Urbano. Essa programação faz parte do evento Inovativa Experience, que tem como objetivo proporcionar uma experiência de conexão entre as startups e todos os interessados do ecossistema de empreendedorismo do país. É resultado do movimento de aceleração e fomenta a inovação do Brasil. O Inovativa Experience foi criado para todos os empreendedores e empreendedoras participantes da fase de conexão do programa de aceleração. E hoje está aberto a todo o público. Neste painel, nós vamos abordar o tema hack de vendas no digital. Agora eu vou apresentar o nosso time de convidados e aproveitem e coloquem no chat suas dúvidas e perguntas para eles responderem no final. Está aqui conosco hoje a Carolina Guimarães, Head de Customer Success do OmniChat, com mais de 5 anos de experiência em CS e 9 anos na equipe de vendas. Atua na gestão de equipes, prospecção, negociação de produtos e serviços, definindo e acompanhando a elaboração e execução do plano de ação tática. Também aqui está conosco o Rimaldo de Sá, que é fundador e CEO da Beta Rede, uma holding especializada em comunicação, formada por empresas na área de publicidade, marketing digital e promocional, análise de Big Data e estudos de ecossistemas de mercado. E o Raoni Herrero, gerente comercial, Hotel Performance e Sales Growth no URB, Hotel Urbano. Raoni atua em negociações de alto impacto no URB desde 2014. E sua rotina consiste em enxergar oportunidades de negócios com milhares de fornecedores e parceiros que têm o URB como o maior player online de turismo no Brasil. Pessoal, fiquem à vontade para se apresentarem, complementarem essa bio incrível de vocês, que é gigante, uma experiência notável, e aproveito para convidar aí a Carol para começar. A bola está com você, Carol. Seja bem-vinda. Obrigada, Luiz. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando esse painel. Agradecer também o convite. Super honrada em fazer parte aqui, poder trocar um pouquinho dessas experiências, né? Você trouxe na minha bio. E estou aqui animada para poder corresponder, trazer um pouquinho desse background, trazer um pouco de resultados, cases, e quero ouvir e também aprender, né? Que eu acho que nessas imersões que a gente tem, a gente sempre extrai aqui nesses bate-papos. Legal, Carol. Vamos começar por você e depois a gente vai passando para a Raoni e para o Rimaldo. Fica à vontade. Perfeito. Maravilha. Luiz, trazendo um pouquinho, né, esse gancho da experiência que eu acabei acumulando, né, em vendas propriamente dita, e já estou há 5 anos liderando os times de Customer Success, então a gente acaba tendo essa visão macro desse funil de vendas, né? Então, quando eu penso nesse hack de vendas, em como a gente pode potencializar, né, maximizar o resultado das equipes, né, focadas ali no resultado e também em produtividade. Então, eu consigo trazer de antemão 3 grandes pilares quando eu penso nesse pack, né? Como que eu consigo impulsionar o meu negócio, e aí não necessariamente atrelado a só equipes de CS, né? A metodologia de Customer Success tende a e cada vez mais tem esse boom no mercado. A gente consegue observar em empresas de recorrência, né? Empresas SaaS, mas todo negócio hoje precisa ter uma equipe, enfim, ser centrada no cliente, então, tanto Customer Success ou Customer Experience, mas eu vou trazer um pouco mais dessa máquina de vendas, trazendo desde a ponta, né, desde esse funil de vendas que starta ali no marketing, tem todo o time de vendas comercial atrelado, e eu acho que a acabativa, como eu trouxe, é o time de CS, né, ou o time de pós-venda. Então, eu acho que pensando um pouco como a gente consegue, no primeiro pilar, potencializar essa abrangência, né, a relevância das marcas no mundo digital. Acho que esse é um grande pilar, é o que eu elenco ali como primeiro, porque cada vez mais
os consumidores, os clientes estão muito focados, né, em como a marca se posiciona, como ela conversa com seus clientes, né, através das redes sociais. Então, deixou de ser apenas ali uma relação de ganha-ganha atrelada ao seu produto e ao seu serviço. Então, as pessoas querem consumir, querem fazer parte desse ecossistema ali que você acabou oferecendo, mas também atrelado a como você se posiciona, como você se engaja, né? Então, eu sempre destrincho muito esse primeiro pilar de comunicação, né? Como você, de fato, seta ali sua estratégia nesse olhar, nesse prisma do mundo digital, tá? Então, novamente, é um trabalho totalmente linkado entre essas três frentes, né? Essa grande máquina de vendas. Então, eu acho que, como um subtópico desse primeiro pilar, eu gosto de ressaltar muito que é esse relacionamento entre as áreas, né? Então, o time naturalmente, marketing e sales precisam ter esse grande entrosamento, até mesmo para nessa questão de provocar os leads mais assertivos, ter muito bem mapeado qual é o perfil do seu cliente ideal, né? Eu acho que quanto mais você coloca esforço, coloca energia em trazer para sua base de cliente quem de fato tem fit, né, com seu produto ou serviço, você tem um resultado muito mais rentável e a longo prazo, né? Então, todo esse trabalho, eu falo que é o resultado nesse grande entrosamento entre as áreas, né? Então, primeiro momento ali é garantir que os responsáveis diretos por esses departamentos, né, vão estar sincronizados, de preferência vão ter também metas cruzadas, né? Acho que as áreas potencializam uma a outra para atingir o resultado final, que eu acho que também acaba tendo uma bifurcação. É você trazer o cliente ideal para dentro da sua base, e aí depois na continuidade dessa jornada, que aí entra muito esse time de Customer Success, né, que a gente acaba tendo esse olhar do cliente dentro da base já, é como eu consigo expandir esse cliente, né? Acho que cada vez mais também são pautas muito... Um evento como esse, inclusive outros painéis que eu assisti, e todo o bench que acaba sendo gerado, tem muito agora o olhar, né? Eu consigo vender mais para quem já está dentro da minha base, né? Isso aí é mais lucrativo e menos custos também, né? Então, todo o trabalho que eu venho desenvolvendo dentro desse funil é justamente, até um dos cases de sucesso, depois se eu puder compartilhar aqui, é justamente para trazer como que, de fato, você até consegue atingir, por exemplo, essa expansão da base, né? Quais foram em bullet points, né? Quais foram os passo a passo que eu trilhei para conseguir uma expansão considerável, até falando da Omnichat nesse primeiro semestre, e também atingir até uma métrica super importante, novamente, quando a gente fala de empresas, né, que são SaaS, você atingir um NRR, né, que é o Rate Retention, ali você está ali com um combo de métricas-chave ali na operação, tanto do CAC, tanto do MRR, né, a receita recorrente que você acaba extraindo, e naturalmente você sempre ali com um olhar para a receita adicional, que é o upsell, e automaticamente também o churn, cancelamento, né? Então, eu acho que quando você não perde o foco dessas métricas, você consegue ter o 360 do cliente, né? Bom, então acho que aqui eu acabei focando bastante nesse que é do digital novamente, né? Vire uma autoridade, o seu negócio precisa virar uma autoridade também nesse âmbito digital, que aí a conversão, sem dúvida nenhuma, passa a ser muito maior, e trazendo o olhar também, óbvio, como eu falei, para essa expansão da sua base de clientes, como eu posso vender mais, né, deixar meus clientes mais satisfeitos e expandir. Então, isso aí também está muito linkado à necessidade, a você entender de forma profunda as necessidades, né, do seu cliente. Acho que, como grande dica aqui que eu gosto de dar, muito mais do que você, às vezes, já chegar ali com algo para você compartilhar com o seu cliente, o seu produto, só o que da apresentação, ter o exercício de ouvir, né? O cliente costuma nos dar ali consultorias gratuitas, né? Então, se você tiver esse poder da escuta, você acaba extraindo ali tudo que ele de fato deseja, né? E no final das contas, o que o nosso cliente ele quer, ele vai ver valor no seu produto ou serviço quando você entregar de fato o resultado que ele espera, né?
Muito bom, Carol. Eu mesmo já anotei tanta coisa. Estou com um papel aqui, tô olhando aqui para baixo, mas anotando essa aula. Muito bom, muito bom. Imagina. Obrigada. Muito bom contar com a sua experiência, e trocar aqui conosco, né, com todos as startups, empreendedores que estão aqui nos acompanhando, e ver que no final é sempre sobre pessoas, né? A gente tem que entender Perfeito. bem o cliente. Vou passar a bola aí para o Raoni. Raoni, Legal. fica à vontade, o palco é seu. Obrigado, Felipe. É um prazer estar dividindo o painel aí com vocês, essas referências e uma responsabilidade de falar depois da Carol, que é uma referência aí no mercado fantástica, Rimaldo também. Vocês estão me ouvindo bem, né? Eu trabalho no Urb desde 2014 e a gente já acompanhou aqui diversas fases, diversas mudanças, diversas formas de comportamento do cliente mudando, diversas estratégias, mudanças de KPIs, de OKRs, e a única coisa que não muda é exatamente a gente ter essa visão completamente voltada para o cliente final. Então, o comportamento diário desse cliente muda, e se você não tiver uma lupa ali em cima, o seu crescimento não vai acompanhar, entendeu? Então, isso vai interferir em todas as áreas da empresa. Você pode estar focado em um produto, em um projeto, pode demorar tanto tempo para andar que o comportamento do cliente já mudou e você não acompanhou essa virada de chave ali que eles tiveram. Eles são muito mais rápidos, geralmente, do que qualquer outra companhia assim, que seja referência, né? Então, é muito importante você ter esse acompanhamento, até pegando um pouco de gancho do que eles falaram. O Urb, ele deu um boom assim, no momento que foi fundado, que acumulou uma quantidade de leads assim, na casa de 2 dígitos de milhões ali, e teve um crescimento extremamente impactante assim, no mercado, proporcionou um produto para um público que não tinha um comportamento de viagem, ninguém entendia direito como fazer, a viagem era um produto extremamente limitado a uma determinada classe, era limitado a um tipo de comportamento, a um tipo de pessoa, e essa democratização da viagem ela veio muito forte assim, junto com a nossa fundação. Todo o direcionamento que a gente teve, por conta desse produto inovador que foi criado lá em 2011, quando foi fundado, 2010, quando estava sendo planejado, ele era uma regra, e essa regra ela nunca fugiu, que é exatamente ter o foco no cliente, né? Então, os prêmios que a gente direcionava a atenção não eram muito ligados à performance de vendas, eles eram muito mais ligados à qualidade de atendimento, muito mais direcionados a reter esse cliente, a fazer uma experiência positiva, tornar a viagem dele inesquecível, tornar a experiência dele até no meio de um problema que ocorrem, né? São milhões de clientes, então ocorrem problemas, e não necessariamente quando ocorre um problema você precisa perder esse cliente, né? Então, inclusive a gente ganhou prêmios da plataforma Reclame Aqui, que é uma plataforma só de reclamações, e a gente foi uma referência em atendimento dentro dessa plataforma, que acabou trazendo resultados muito positivos para a nossa marca e uma velocidade de atendimento superior. Então isso acabou trazendo uma solidez assim, da marca e do comportamento de compra. Eu acho que um case importante da gente ressaltar assim, para mostrar que é a importância que é esse assunto assim, que a Carol falou, no meio dessa pandemia, o setor de turismo ele teve uma queda acumulada ali de 9% só no Brasil, tá? É claro que tiveram quedas mais bruscas ali durante determinados alguns meses ali, depois subiram e tal, e acumularam uma queda de 9%. Nós tivemos um crescimento de 360% de tráfego. Então, a gente saiu de um crescimento de 360% do faturamento da empresa. Então, a gente saiu de um share de 5% que a gente tinha no mercado para um share de 25%. Né? Um share de 25% do mercado brasileiro. Então, a cada 4 viagens dentro do Brasil, uma era feita com Urb. Então, com esse crescimento,
dá para imaginar a quantidade de dúvidas, de incertezas, de mudanças, muitos voos sendo cancelados. Assim, diariamente eram 100 voos sendo cancelados, 150 voos sendo cancelados, e a gente tendo que atender isso o mais rápido possível. A gente atendia, em média, 50 a 100 mil tickets em 2019, e a gente passou para 2021 com 200 mil tickets, entendeu? Uma média de 200 mil tickets. Então, a gente praticamente quadruplicou, né, um comportamento médio ali que tinha de abertura de chamados dentro da nossa central. E só no mês de março de 2020, que foi ali naquele boom mesmo de dúvidas, de desespero, a gente alcançou 260 mil tickets. Então, assim, foi imagina, 260 mil chamados para uma central de atendimento que tinha 300 pessoas mais ou menos atendendo. Para a gente conseguir dar vazão de toda essa demanda que estava tendo, sem precisar escalar o time. Imagina você ter que quadruplicar, quintuplicar o time, escalando conforme o crescimento da quantidade de chamados. Isso é economicamente inviável, né? E sem precisar escalar isso, a gente definiu uma estratégia de enxergar com uma lupa quais eram os problemas que estavam ocorrendo durante a jornada desse cliente, né? Então, a gente entendeu que os principais problemas ali, um pouco menos de 50% dos problemas, 40 e poucos por cento dos problemas, eles eram relacionados a dúvidas ou informações. Ou seja, informações deficitárias, que era alguma informação que a gente não estava passando para ele quando ele comprava, ou depois da compra, ou alguma dúvida aleatória. Isso fez a gente chegar a uma conclusão de implementar um chatbot dentro do time de atendimento. Esse chatbot ele foi implementado internamente, e depois que a gente implementou ele, em março de 2021, começamos a tratar o chatbot exatamente como um produto, tá? Ele foi produtificado dentro da companhia, com ciclos semanais de pesquisa de usuários, análise de comportamento, análise de dados quantitativos e qualitativos, e muitas outras formas de enxergar, e a gente acabou em junho com uma contenção de 55%. Então, assim, isso só valida o quanto é importante a gente ter essa lupa sobre o comportamento do usuário, o comportamento do cliente. É um dos slogans da empresa, então é tudo sobre pessoas. É exatamente um slogan bem que a gente está sempre... É aquele slogan que fica na assinatura de e-mail, sabe? Então, só validando aí o que vocês falaram, estou 100% de acordo, e esse foi um pouquinho das experiências que a gente tem por aqui. Que massa, Raul. Crescimento incrível, hein, cara? Incrível, que bom, né? Assustador, né? Num primeiro momento dá um susto, né? Aquela coisa, a gente quer sempre escalar e sempre quer crescer, mas de repente dobra de tamanho. Né? Até uma coisa somando um pouco, Felipe, logo que começou a pandemia, as vendas frearam completamente, né? Ninguém comprava nada, né? A gente não comprava nem remédio na farmácia, né? A nossa preocupação, ela nunca foi a venda. A nossa preocupação sempre foi atender o cliente que estava com problema. Então, a gente direcionou os 700 funcionários, que a gente chama de fanáticos, a gente direcionou todos os 700 para atenderem o cliente final. Então, assim, todo mundo de casa, tivemos essa virada aí, 100% da empresa trabalhando home office, e todo mundo atendendo o cliente ali naquele primeiro momento, até começar a pegar a tração da estratégia e começar a conseguir escalar melhor o atendimento. Né? Muito bom, muito bom. Vou passar a bola agora para o Rimaldo. Rimaldo, conte mais aí sobre a sua experiência, o que você tem para compartilhar aqui conosco. Tá. Acho que tá mudo, Rimaldo, seu áudio. Vamos lá. Primeiro, agradecer ao convite de estar aqui com vocês, podendo falar para empreendedores, né? Eu estou à frente de uma holding de comunicação, se chama Beta Rede. É importante falar sobre esse histórico meu na comunicação. Eu sou um empresário da comunicação,
para explicar um pouquinho a minha abordagem do tema. Tá? Então, a nossa atividade, a Beta Rede atua no Brasil, mas tem uma série de grandes trabalhos já realizados na América Latina e Central. Eu sou empreendedor desde adolescente e tenho participado desde sempre de comunidades focadas no desenvolvimento do empreendedorismo e da inovação. Isso desde lá de trás do movimento Empresa Júnior e, mais recentemente, do Founder Studios. Sou mentor de startups para vários programas e projetos e também investidor, né? Mas eu vim aqui, eu acho importante tratar dessa maneira, porque eu vim aqui para falar como empreendedor e compartilhar a minha experiência com vocês nesse dia a dia com as startups e com essas empresas que têm feito a transformação digital. Sempre eu resgato essa coisa do empreendedor, porque o empreendedor ele tem muito respeito e atenção ao que o outro fala, né? Haja vista a preferência que existe na hora de receber investimentos das startups, quando tem dentro desse grupo que vai investir, um founder, alguém que já teve sucesso, já conseguiu fazer esse compartilhamento. Então, claro que o objetivo aqui é a gente deixar desse painel, né, desse convite, a gente falar sobre crescer e vender o mais rapidamente possível, que é o desejo e é o mundo ideal de qualquer startup. Mas eu queria compartilhar um pouco o que eu tenho encontrado no mercado, nessa troca que eu tenho tido nesse segmento e participando de alguma maneira, participando dessa transformação. Então, uma coisa que eu queria trazer, foi muito importante a fala do Raoni e da Carol, né, da importância da gente estar olhando, fazendo um processo de escuta, entendendo as pessoas, entendendo o seu próprio público. Então, eu chamo para uma reflexão de um grande planejador que teve no Brasil, chamado Júlio Ribeiro, que ele dizia o seguinte, que hoje, qualquer que seja o cenário, o mercado, as lutas decisivas das empresas e das instituições, elas são sempre travadas na área da tecnologia e da comunicação, né? Então, se a gente olhar hoje para o mercado, nossos grandes desafios de uma transformação como essa que a gente está vivendo, a arena é sempre a tecnologia e a comunicação. E nas startups isso não é diferente, né? É muito comum que a gente veja, é até normal que as startups estejam muito focadas nos seus produtos, nas suas inovações e nos seus diferenciais, né? Mas isso, claro, que inclui as vendas, né? Só que muitas vezes, dentro desse processo, que ele está muito organizado e automatizado, porque a tecnologia ganha muita força para conseguir escalar, há um desprezo pela mensagem, um desprezo pelo marketing. Eu vi várias vezes, especialmente quando as startups estão nos seus períodos iniciais ainda, discutindo suas primeiras discussões sobre modelos de negócio e vão buscar apoio para fazer suas estratégias de growth. Eu vi muitas vezes as empresas de growth para se posicionar, dizendo que o foco deles era exclusivamente em vendas e até usando expressões de que não estavam atentas a metas vaidosas do marketing. E isso, para um empreendedor que está começando, isso às vezes cria um desequilíbrio no entendimento do que é esse processo, né? Porque, como vocês viram aqui, tanto o Raoni quanto a Carol falou, da importância de você ter um posicionamento claro, de você ouvir, e isso não são metas vaidosas, elas são, na verdade, a sustentação do negócio, porque você está atendendo, está escutando, está reagindo a isso, e só assim você vai conseguir fazer seu processo de venda. Então, o Luiz falou muito claramente que é sobre pessoas, né, e o slogan do Raoni também, porque são essas pessoas que compram, são essas pessoas que também nesse movimento em que elas falam cada vez mais, né, desse mundo de cancelamento, são as que destroem um negócio também, se elas não forem atendidas ou se você fizer uma promessa que você não vai cumprir. Então, a questão principal que eu gostaria de trazer do ponto de vista de comunicação é que desde que a internet ela veio para a palma da mão e o mobile estourou no mundo, as pessoas cada vez mais elas falam, né? Então, você manda uma mensagem, elas falam. Para a gente que está falando aqui no hack de vendas, a ideia de funil, a ideia de processo, ela é muito clara para a gente. Mas isso acontece de uma maneira
quase em tudo hoje, né? Ela quer responder e você precisa estar atento a isso, responder, escutar e para conseguir, de uma maneira muito clara, entender que esse processo de venda ele é pautado no relacionamento, né? E quando a gente fala de relacionamento, ancorando, na verdade, suportando toda uma estratégia, isso ainda é mais complexo quando a gente fala de startups, né? Porque a startup, ela quase sempre, ela está trazendo um produto inovador, né, que o consumidor não conhece. Ela está competindo diretamente com grandes fornecedores e muitas vezes exigindo uma mudança cultural muito grande. Então, isso demanda confiança, né? Isso não surge do zero, uma estratégia de marketing, de uma proposta de valor muito clara, com um posicionamento muito claro. Isso está ancorado na mensagem. Então, o que eu vejo muitas vezes no mercado é que você consegue construir do ponto de vista de tecnologia, entende ali os funis como um todo, mas despreza a mensagem que você está levando, né? E sem esse entendimento da mensagem, você está desprezando o seu público, quando você não constrói uma mensagem que seja adequada para ele, para o momento daquele momento ali, que você está querendo criar relacionamento e efetivamente construir, fazer uma venda. Então, o que eu queria trazer para vocês de maneira objetiva, assim, organizando um pouco essa ideia da necessidade da gente equilibrar a tecnologia com a comunicação, para que o relacionamento de fato aconteça, para que você consiga engajar e consiga vender. Eu organizei alguns pontos muito rápidos, que meus colegas já falaram, mas acho importante ponderar, que a gente sempre lembrar no desenvolvimento dessas estratégias nossas, que a gente está construindo um relacionamento, né? A necessidade da gente segmentar como algo decisivo, né? Um ponto principal do marketing, se voltar para o mercado e segmentar, porque assim você vai conseguir fazer uma fala adequada, uma entrega adequada de produto, mas acima de tudo conseguir ser mais pessoal e persuasivo, né? Quando você consegue fazer essa segmentação. O follow-up é essencial, porque é assim que você está construindo esse relacionamento. E queria trazer 2 pontos, isso uma experiência muito grande que eu tenho dentro dos projetos que eu participo, é a gente nunca subestimar o marketing de influência, né? Tanto o macro quanto o nano influenciador, né? Isso é determinante nesse momento pela autoridade que eles têm, como eles conseguem impactar e auxiliar nesse engajamento. E uma fala que foi dita aqui, eu acho super importante, que o lead mais qualificado é o cliente que já comprou com você, né? Então, você usa as informações sobre ele e segura. E para fazer um fechamento dessa primeira parte da minha participação, eu queria trazer uma frase de uma poeta mineira, que ela ajuda muito a gente nesse momento, né? Você não é fazer só o que o cliente quer, não é só ter a escuta, mas também conseguir fazer isso com nível de sincronicidade no momento que ele precisa. Então, ela faz uma pergunta numa das poesias dela, que diz o seguinte: 2 pessoas dançando a mesma música em dias diferentes formam um par? Então, assim, no final a gente quer vender, essa é a pergunta que fica para vocês, se adianta a gente ter construído isso tudo, se a gente não consegue, a partir do processo de escuta, conseguir construir esse relacionamento para efetivar isso na hora certa. É isso. Obrigado, Rimaldo. Muito bom. E fica, né? Qual é a mensagem que você leva para o seu cliente? Qual é a mensagem que a sua marca leva, né? E às vezes a gente fica tão mergulhado em todos os processos, etc., mas esquece do que a gente quer levar para o cliente, né? Enquanto marca, enquanto soluções, e como é que a gente consegue tocar no coração. Aí eu começo a imaginar, né? O Raoni já trouxe os desafios, né? Quase 260 tickets para resolver de tickets. Eu imagino que deve ser literalmente uma loucura, né? Um desespero, né? A régua subindo. Bem legal. A gente recebeu várias perguntas aqui. O meu canal de perguntas aqui tá bem cheio, então a gente vai poder falar bastante. O Matheus, ele trouxe a seguinte pergunta. Matheus de Carvalho. Quais métricas vocês recomendam que sejam as principais para uma startup em early stage com relação a vendas e CS? Fica à vontade aí para falar.
Quem puxa? Vai falar, Carol. Mulheres primeiro. Posso? Ladies first. Eu acho que depois pedir aos meus amigos aí para complementar, mas são métricas que eu sempre coloco como ali chave na operação, né? Então, eu citei algumas na minha abertura, mas sem dúvida nenhuma tá acompanhando de perto o churn, obviamente, né? Apesar de ser um desafio, toda empresa, independente até do estágio dela, precisa ter um comprometimento, né, em relação ao cancelamento, essa evasão de cliente. Acaba que essa métrica fica atrelada ao time de Customer Success, né, fica no CPF, como eu gosto de dizer, mas tem que ser igualmente compartilhada, né, principalmente mitigar os motivos que levam o cliente a descontinuar, né, o uso do seu serviço, enfim. Então, quanto mais você se aprofunda nessa análise, você enriquece os demais departamentos para que vocês consigam minimizar esses gargalos. Então, eu acho que é o olhar no churn. Eu falei um pouquinho sobre o CAC, né, que eu acho que é o custo de aquisição de um cliente. Então, está atrelado ali às áreas de marketing e vendas, mas juntando ali, fazendo um grande composto e, obviamente, up e cross-selling, né? Eu acho que está sempre ali nessa esteira, né, quando você tem ali a satisfação sendo acompanhada, medida. A gente falou muito sobre escuta ativa do seu consumidor, então você tem uma série de ferramentas para você conseguir trazer, captar e ponderar essa voz do seu cliente, né, através de feedbacks, através de Net Promoter Score, para você medir a lealdade dele. Então, a partir disso, você consegue ter ali indicadores que vão guiar a sua operação para ação, né, que a gente, principalmente em early stage ali, mira, né. Então, novamente elencando aqui, acho que o churn, CAC e upsell e cross-selling, do ponto de vista de receita e de growth. Complementando, falando um pouco de vendas também, para falar um pouquinho do meu peixe, eu acho que você vai precisar ter todos esses insumos para conseguir definir a sua estratégia de vendas. Então, quem vai te dar esses insumos não vai ser o mercado, não vão ser podcasts, não vão ser estudos, nada, vai ser o seu cliente, aquele lead mais qualificado que vocês citaram. Então, você conseguindo enxergar ele da forma mais plena, assim, você vai conseguir definir muito bem as métricas e o estágio que você precisa avançar dentro dessa jornada aí de crescimento. Muito bom. Ficar próximo do cliente em tudo, né? Seja no desafio, seja no momento, e principalmente em early stage, né? O quanto mais você entender todo o processo, entendendo a dor real dele em toda a jornada, né? Em todos os pontos de contato, eu acho que isso certamente vai impactar aí positivamente aí nas conversões e no crescimento aí do negócio. Eu vou trazer mais uma pergunta da Catiele França. Essa vai para a Raoni, mas todo mundo fica à vontade para falar. Ela tem uma Travel Tech e ela pergunta: quais as melhores estratégias para ter um processo de vendas efetivo nesse mercado, Raoni? Eu não vou contar, né? Senão vai virar uma concorrência, brincadeira. Eu pensei nisso, né? Brincadeira, Catiele. Eu acho importante você, depois de pegar todos esses insumos que a gente já estressou bastante aqui nos pontos, eu acho importante você enxergar como é a jornada dele dentro do seu site, do seu app, do ambiente que você estiver direcionando a atenção, e também entender qual a granularidade do negócio. Então, assim, isso eu achei muito interessante. Foi o CEO da Ingress que falou num podcast que eu escutei, que ele fala muito sobre qual é o ponto de equilíbrio de acordo com a granularidade do seu negócio. Então, assim, tipo, fazendo uma associação, assim, o Uber ele tem uma granularidade extremamente alta, com milhões e milhões de fornecedores. Então, o foco de atenção que ele tem que dar é para a aquisição de novos usuários. A Netflix, ela tem uma granularidade menor do negócio,
Então, o foco de atenção que ela tem que dar... Por que ela tem uma granularidade menor? Porque ela tem uma quantidade de filmes limitada, não é tão grande proporcionalmente da Uber, não que ela seja uma empresa pequena. Ela é uma empresa enorme, mas ela tem uma quantidade de fornecedores muito menor. E o direcionamento de atenção que a Netflix dá é exatamente para conseguir construir um conteúdo muito superior, entendeu? Então essa provocação é importante de ter, entendeu? Então é saber em qual estágio está o seu negócio e saber em qual lado você vai vender, qual lado você vai direcionar a atenção. Qualidade do produto, ou para atender essa demanda, ou vendas de fato, e entender o que vai ser melhor, ou novos leads e novos usuários, enfim. Felipe, pode ficar à vontade. Eu queria aproveitar aqui e fazer uma pergunta para a Carol. Como é que foi? Eu vi uma pergunta direcionada ao Raoni sobre a pandemia, como é que foi convencer os investidores, né? No seu caso, eu não vou perguntar sobre os investidores, mas qual foi o impacto que a pandemia teve no negócio? Como vocês tiveram que se readequar nessa maluquice que foram os últimos anos aí? Excelente, Rimaldo. Obrigada pela pergunta. Acho que foi extremamente desafiador, né? Como todo mundo acho que tem passado. Falando um pouquinho da experiência da OmniChat, até sendo líder, né, em vendas através do WhatsApp, então automaticamente a gente tem um portfólio na base de grandes varejistas, né? Posso dizer que são aproximadamente 400 clientes e 80% dessa base de clientes são grandes varejistas, né? Então, Leroy Merlin, por exemplo, Telenorte. Então, foi quase que um efeito muito imediato, né? Quando a pandemia startou, né? Veio aquele efeito manada, toda uma preocupação, lojas fechadas, né? Os colaboradores todos em casa. Então, falando do modelo de negócio que a OmniChat viabiliza, que de fato é ter o WhatsApp como um canal, né, de venda, né, de relacionamento, você também conseguir ampliar seu poder de venda, não necessariamente somente ali na venda física. Então, teve um impulso nesse sentido. Mas, claro que está atrelado, até você trouxe na sua fala, essa transformação digital que a gente teve que fazer quase que a forceps, né? Por mais que as pessoas estavam ali com projetos, N estratégias em curso, foi uma coisa que foi feita basicamente em um mês, né? Todo mundo teve que se adaptar. Então, por mais que você acabe acelerando o processo de contratação de uma solução para poder estancar aquela crise que a gente acabou e segue vivendo, né, de certa forma, então você tem todo o passo a passo também para absorver isso na sua operação, né? Você tem ali, enfim, até isso, entender e capacitar os seus colaboradores, falando dos clientes, observei muito isso, né? Alguns, quando grandes varejistas, grandes players já possuem uma estrutura mais robusta, então foi mais fluido essa inserção, né, da solução que a gente oferece, mas tem a capacitação frequente, né, recorrente, trazer todo esse mindset ali para que a tecnologia seja absorvida para, de fato, estancar ali algum ponto que ficou fora, como isso, né? Pensando, né, com esse olhar totalmente linkado ao varejo, todo mundo teve que mirar ali a força para esse canal, né, adicional, que na verdade cada vez mais agora a gente retomando aos poucos, né, a economia, gradativamente também as lojas reabrindo, todo mundo com muito cuidado no protocolo, mas a gente vem todo instante provocando se aquele modelo que a gente viveu pré-pandemia, se ele vai ser um modelo que a gente vai retomar 100%, né? Acho que, inclusive, você deve ter muitos inputs nesse sentido, e o meu voto é que não. A gente, na verdade, não só falando de empresas, quando a gente coloca ali na mesa a questão do híbrido, né? Inclusive, eu acho que as marcas, né, os negócios têm pensado muito isso, em como agora vai traçar ali os próximos passos. Então mas como um grande core que a gente focou, falando da área de CS, também novamente tem na sua fala, tem na fala do Raoni, a gente focou 110% no relacionamento com a nossa base, né? Então, se a gente já tinha esse olhar, a gente teve que fazer isso vezes 10. Então, eu tive que garantir essa aproximação da minha base de clientes junto às outras áreas, né, promovendo
painéis ali direcionados para cada tipo de cliente, ou mesmo fazendo até provocando uma maior interação entre os próprios clientes da base, para a gente entender mais a dor, então, para evitar justamente um efeito ali de evasão. Então, foi uma grande oportunidade de aproximação, de estreitar relacionamento, de estar mais perto, e a gente, sem dúvida, vem extraindo muita coisa boa nesse sentido, né? Então, novamente, é um olhar muito para quem já está com você, né? Como que eu posso cada vez mais ter um raio-x de cada cliente ali, personalizar ele? Então, acabou que a pandemia vem sendo de forma... foi ali uma coisa abrupta, mas trouxe muitos ensinamentos. Então, eu acho que como pilar principal, eu acho que é o relacionamento de novo. A gente se estreitou ainda mais o relacionamento com os nossos clientes. Queria só complementar o que a Carol falou, que durante a pandemia, uma série de estudos mostravam que as pessoas confiavam mais nas marcas, né, do que nos políticos e nas autoridades. E parte disso se explica pelo relacionamento que se constrói, né? Por esse dia a dia de escuta, de troca, de ter o entendimento de que você está buscando solução para melhor atender. E aí, na hora que vem uma crise ou vem uma situação dessa natureza, as marcas elas estão bem colocadas, né? Perfeito. Exatamente isso, né, Rinaldo? E as empresas, nesse momento, a agilidade foi fundamental e se aproximar, né? Então, todo mundo tentando entender o que estava acontecendo e juntos enfrentar todo esse desafio. Então, acho que esse talvez seja um bom segredo aí que quem conseguiu superar, não teve um mercado tão impactado, conseguiu evoluir bem. E aí, até aproveitando uma pergunta que a gente recebeu, foi do Rodolfo Dantas. Ele sinaliza que somos uma plataforma B2B e venderam muito bem durante a pandemia por vídeo, né? A videoconferência hoje faz parte da nossa vida e te falo que a gente ganha muito tempo com isso. Só que a gente também, às vezes, acaba perdendo em relacionamento e, principalmente, na atenção do cliente. E ele traz essa reflexão. Com esse retorno das atividades, eles estão enfrentando um desafio de atenção ao cliente. Qual seria uma boa abordagem? A presencial seria um caminho? Como é que a gente poderia alinhar isso à escala ou um processo de venda que fosse mais interessante? Fica à vontade, Ivo. Vou dar a minha opinião aqui sobre o Rodolfo. Eu acho que, Rodolfo, é uma autoavaliação que você tem que fazer. Durante a pandemia, que vocês estavam fechando bons negócios, atendendo muito bem por videoconferência, vocês estavam direcionando atenção para vender cada vez mais ou aprender com essas vendas sobre o comportamento de vendas, sobre por que o cliente estava gostando de comprar, por que o cliente estava gostando de ser atendido daquela forma. Se a sua resposta foi, meu foco estava completamente direcionado a aproveitar ao máximo esse crescimento e vender muito, talvez aí esteja o problema. Então acho importante você ver o que você aprendeu com esses clientes que compraram durante a pandemia e naquele momento você estava ciente de que aquilo era uma fase, de que aquilo ia acabar, ou você estava cada vez mais investindo o seu tempo e a sua atenção para exatamente aproveitar ao máximo aquele boom que estava acontecendo, entendeu? Então é só uma provocação aí, não sei se todos concordam, mas eu acho que é muito mais uma autoavaliação importante de se fazer. Mas eu acho que, agora respondendo a sua pergunta direta, pode ser, presencialmente pode ser uma opção, mas tentar enxergar, você já perguntou para o próprio cliente o que ele acha também, então acho que é importante também essa conversa. É perguntar para o cliente, né? Porque a gente fica tanto, né, nesse receio do falar com o cliente, né? Mas é ele que tem a dor, né? Ele que tem o desafio a ser superado e com ele certamente é a melhor pessoa para a gente tirar esse tipo de dúvida, né? E atendê-lo melhor. A gente tem outras perguntas. Vamos lá. Do Matheus.
Vocês acreditam que exista uma ferramenta ou técnica ou algo similar para cada nicho ou o que difere a sua execução? Para startups que estão iniciando, quais as principais estratégias vocês recomendam? Carol, quer falar? Que eu acho que é uma área que ela conhece bem, assim, dessas ferramentas e ela domina. Sim. Não, puder contribuir um pouquinho que já estou ganhando, mas claro. Acho que acho que a segmentação dessa base de clientes é extremamente crucial, né, nesse processo que análise ali do que de fato vai encaixar na operação, falando, né, do ponto de vista de ferramenta. Então, quando você tem esse primeiro passo, eu acho que eu faço um step antes, que é a segmentação bem assertiva da sua base de clientes, né? E, igualmente, você ter bem definido ali também o seu cliente ideal, né? Isso aí é um trabalho em conjunto, novamente, com o marketing. Então, a partir do momento que eu tenho aquele ICP ali bem definido, a minha base de cliente também segmentada, eu consigo trazer, sim, e otimizar esse processo através das ferramentas. Como CRM, eu não sei se vale aqui, Luiz e demais, né, pessoal, citar uma ferramenta ou outra, mas eu acho que é indiscutível que tem algumas que acabam abrangendo todo esse funil de vendas, né, quando você consegue compilar ali os dados do cliente, desde ali essa fase de geração de leads. Acho que depende muito do estágio da startup, mas eu acho que ter ali como norte uma HubSpot, por exemplo, só para a gente citar uma ferramenta que impulsiona bastante, né? Quando a gente fala desse todo o processo estar reunido dentro do mesmo local, né? Será algo omnichannel. Então, consigo ter todos os dados, eu consigo impactar meu cliente, fazer comunicação dentro dessa plataforma, eu consigo acompanhar o processo ali pós-negociação, né? Pós-deal, que é o processo de sales ali, ter todo o pipe ali também destrinchado, e também, igualmente, acompanhar no pós-venda qual é ali a progressão do projeto do cliente, né? Como é que está esse ciclo de vida. Então, eu acho que aqui eu citei uma ferramenta, falando um pouco mais especificamente da área de CS, eu acho que cada vez mais você vê no mercado plataformas e softwares dedicados para você poder gerenciar toda essa jornada do seu cliente. Então, eu gosto bastante de citar uma que eu sou bem fã, né? Eu acho que ela acaba encaixando, principalmente para startups em early stage ou até um pouco mais robustas, que é a SenseData. Não sei se todos já conhecem, mas é uma grande ferramenta no mercado, que eu consigo ter ali um olhar para métricas-chave, né? Quando eu falo desse gerenciamento dos clientes, e também um health score, né? Que abrange ali diversos critérios para poder ter ali uma temperatura de como está essa vida do cliente dentro ali da minha empresa. Então, eu trouxe aqui 2 ferramentas, vou deixar o Rimaldo também, certamente ele tem também algo a contribuir nesse sentido. Não sei se ele vai trazer ali um nome ou outro, uma coisa mais macro, mas... E Raoni também, eu acho que a Raoni você tem uma expertise grande e pode também, eu acho que, incrementar um pouco aqui da minha fala. Você deu até uma dica sobre as métricas que perguntaram anteriormente, né? Eu acho que a LTV é uma métrica muito importante para esse acompanhamento também, tá? Aí você vê que tudo vai se comunicando, né? Acaba tendo uma sinergia, né? Exatamente. Que bom. Raoni, uma pergunta. Como a gente consegue aliar esses desafios do digital para a gente conseguir se conectar com o nosso usuário? Aí fica uma pergunta aí para todos. Em meio a problemas, né? Porque é muito comum que no problema, que inclusive é o momento até de oportunidade de você fortalecer o relacionamento com o cliente, aí voltando ao aspecto de pandemia, etc., como é que consegue aliar o digital com esse relacionamento com o cliente mais próximo, principalmente em escala? Então, vocês, por exemplo, enfrentaram um desafio de 260 mil tickets. Diz aí. Então, eu acho que
É claro que a gente pensando assim, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é falar com uma pessoa, é você interagir com um ser humano, porque a gente tem muito trauma daquelas épocas que a gente ligava para falar com um robô, com uma máquina. Aí depois falaram, não, é muito frio esse relacionamento. Aí as máquinas começaram a falar, oi, que bom falar com você. Isso deixou o negócio mais bizarro ainda e acabou criando uma coisa um pouco assustadora. E no final, a única coisa que o cliente quer é a velocidade de resolução de processo, de problema que ele está tendo, entendeu? A única coisa que ele quer é resolver o problema rápido, sem precisar de muita interação, com velocidade, com eficiência, rapidez e fim. Então, por isso que até o case que eu pontuei no começo foi isso. Quando a gente fez a implementação do chatbot, entendemos que a velocidade foi muito maior, a resolução foi muito maior, a nossa retenção melhorou muito. Então, é isso que acaba sendo melhor. Será que é falar com uma pessoa por telefone ou resolver o problema dele muito rapidamente, de forma intuitiva, de forma eficiente e acabar logo com o caso, entendeu? Acho que isso pode responder alguma dessas perguntas. Legal. Aí a gente volta, né? Independente do volume, a gente tem que entender que em todo esse processo, como é que a gente vai manter essas interações, né? Legal você falar do robô, porque eu uso em algumas apresentações minhas um vídeo gerado por inteligência artificial, né? E é o robô falando, muito legal. Só que as pessoas se assustam também, né? Então, como a gente consegue aliar isso, eu trouxe 2 pontos importantes que você sinalizou na sua fala, que boa parte dos desafios foram dúvidas ou informações, né, outras que os clientes tinham, e como é que a gente consegue fazer esse mapeamento, né, exatamente para evitar essas dúvidas, né? E imagino que ao longo do processo isso vai sendo resolvido. Deixa eu trazer uma outra pergunta. Trouxe o... Deixa eu dificuldade de abordagem. Tá. O Paulo Henrique... Desculpa, acabei perdendo na pergunta. O Paulo Henrique, ele trouxe a seguinte pergunta. Somos uma empresa que o produto de venda na verdade, a pesquisa e desenvolvimento de soluções personalizadas. A abordagem, ela deve ser diferente? Então, a gente está falando de desenvolver soluções cujo desafio pode ser escala, né? Como é que a gente consegue desenvolver soluções personalizadas? Qual seria um bom processo de venda, uma forma de interação com esses e de prospecção desses eventuais leads no futuro? Posso até falar um pouquinho sobre aquele ponto que eu falei sobre granularidade. Então, assim, você vendo que é uma empresa com soluções personalizadas, a granularidade é baixa. Então, o que você precisa é investir em conteúdo do que você tem de produtos internos. Então, assim, mostrar essa variedade, diversidade de produtos e a personalização dele, enfim. Essa atenção que eu acho que é o ideal para você que vende com uma quantidade limitada uma customização muito, muito mais direcionada para esse cliente. Muito bom. Pessoal, infelizmente, nosso tempo acabou. Nosso painel está chegando ao fim. Gostaria de agradecer muito, muito, muito a Carol, o Raoni, o Rimaldo, por participar aqui conosco do Innovative Experience, por compartilhar tanta coisa legal. O benchmark é importante, né? Com todos. E gostaria de pedir aí para vocês deixarem uma mensagem final para as nossas startups, para todos os empreendedores e empreendedoras que estão aqui nos acompanhando. Começando pela Carol, né? Sim. Bom, Luiz, agradecer mais uma vez. Como eu falei no início, sempre já tem aqui também várias anotações no decorrer daqui da fala dos demais, aqui, Rimaldo, Raoni. Então já saio aprendendo mais. Exatamente. Então, muito rico. 4 folhas, me superou.
Então, agradecer, eu acho que um evento, parabéns, né, a todos que participaram, acho que é um networking incrível, sabe, pessoas brilhantes aí liderando operações, empresas, e a gente está aqui para isso, para proporcionar trocas, né, aprender rápido, acho que uma lição que eu queria deixar aqui isso aí, eu acho que eu tento levar como meu guide diário, né, assim, aprender rápido, e a falha sempre vai ocorrer, mas o importante é esse poder de recuperação imediato, né? Só falha quem faz, só falha quem executa. Então, acho que isso aí é um pouco do que eu penso diariamente no trato com a minha equipe, no dia a dia da operação. Não tem problema a gente falhar, o importante é a gente estar aprendendo e recuperar rápido. E obrigada mais uma vez. É exatamente experimentar, né? É conseguir viver a cultura da experimentação. Isso que é bem importante mesmo, verdade. Raoni, tá com você. Fail fast, né, Carol? Então é importante mesmo. Eu acho que eu queria agradecer aí a oportunidade desse convite que vocês fizeram. Desejar muito sucesso para todo mundo que está assistindo. Acreditem no produto de vocês, mas não esqueçam de guardar um pouquinho o ego do produto e enxerga um pouco como cliente e não veja o produto muito como um filho, né? Que você tem que ter essa diferença ali, esse afastamento ali que é importante. Então, arrebentem, muito sucesso, um prazer gigante dividir painel aí com a Carol, com o Felipe, com o Rimaldo. Aí contem comigo sempre que vocês precisarem aí. Um abraço grande para todo mundo. Obrigado, Rimaldo. Eu quero agradecer também o convite, super feliz de estar participando desse primeiro evento meu aqui com a Inovativa, fazer parte dessas comunidades, ter a possibilidade de troca, né? A gente aprende muito mais rápido. E falando diretamente para os empreendedores, estar bastante atento, não se perder com questões menores, estar bastante atento ao mercado, as respostas estão ali, escuta ativa, o tempo todo tente entender seu cliente. Acho que essa é a parte mais importante, porque como são tantas coisas para você validar um modelo, para você entrar no mercado, é muito fácil se perder, né? Então você vai ter que testar, vai ter que ser muito humilde e, acima de tudo, ouvir muito para conseguir fazer os movimentos corretos, porque o desafio é imenso, tá? Agradeço muito a participação. Obrigado, gente, foi muito bom. Parabéns aí a todos. Agora vamos para a última programação do dia, às 17h30. E o tema é Case de insucesso ou sucesso? Bora finalizar o dia ouvindo histórias interessantes de alguns empreendedores. Obrigado pela participação, pessoal. Nos vemos no próximo painel. Até mais. Tchau, tchau.